Capítulo 199. O coração pulsante, o líquido verde amarelado, as chamas negras queimando silenciosamente, e a figura em queda entraram na visão de Klein e gravaram-se profundamente em sua mente. A missão mais perigosa que havia encontrado até agora foi quando ele estava lidando com Rei Bieber, que estava no meio da digestão. Mesmo um monstro tão aterrorizante e perigoso como ele só resultou em ferimentos graves aos Beyonders da missão. Ninguém teve que sacrificar suas vidas. As mortes dos Beyonders que Klein havia testemunhado, incluindo as do velho Neil, foram todas devido à perda de controle. O assassino pode ser estranho e indescritível, ou estar relacionado a deuses malignos, mas eles não tinham nada a ver com as missões que aceitavam. Agora, ele estava olhando para um de seus parceiros sendo morto em ação, e a morte foi puramente devido a um erro. Falcões noturnos lutavam contra a loucura, mas também lutavam contra o perigo. Poderia nunca haver uma oportunidade de se redimir de um erro. Os pensamentos de Klein se descontrolaram. Aparentemente tendo levado um grande golpe, ele se ajoelhou e levantou a mão direita, disparando sucessivos tiros contra Madame Charon. As balas antidemônio de prata atravessaram os fios invisíveis e voaram em direção à cabeça e à camisola transparente. De repente, Madame Charon parecia ter sido puxada em outra direção por algo, permitindo que se esquivasse com sucesso dos tiros maníacos de Klein. Klein apenas conseguiu se recompor e recuperar sua capacidade de pensamento racional quando terminou de disparar as 5 balas em seu revólver, e o som do cão atingindo uma câmara vazia entrou em seus ouvidos. Seu coração se apertou. Sem tempo para recarregar, ele jogou o revólver para o lado e pegou um baralho de cartas de tarô. Pá! O corpo da Madame Charon se moveu para o lado e viu uma carta passar por ela, perfurando profundamente a superfície da mesa de maquiagem. Ela sorriu, seus lindos olhos castanhos mais uma vez assumindo um brilho negro. Naquele momento, seus cabelos castanhos como cachoeiras subitamente começaram a flutuar no ar como se fossem levantados por uma força invisível. Madame Charon congelou. Ela queria se esquivar, mas foi muito lenta. Klein jogou a carta, mago, prendendo com sucesso o cabelo da dama na parede. Pá! Madame Charon arrancou os cabelos com força e rolou para frente, seu corpo desaparecendo rapidamente da visão de Klein. Ela ficou invisível de novo. Klein tinha uma carta de tarô entre os dedos enquanto lentamente se virava, prestando atenção ao seu redor. De repente, ele percebeu por que Madame Charon teve que desistir de seu ataque e por que ela havia diminuído a velocidade. Se a situação tivesse se desenvolvido normalmente, Klein não teria escolha a não ser usar o apito de cobre de Azik para lidar com essa demônia aterrorizante. Sim, o capitão deve estar por aqui em algum lugar. Ele se sentiu um pouco animado. Ele olhou em volta, seu olhar instintivamente caindo na janela. Ao mesmo tempo, ele fez um julgamento em seu coração. Madame Charon quer fugir. Ela sabe que ainda temos um parceiro com a capacidade de arrastá-la para um sonho, mas não tem certeza se haveria outros reforços dos falcões noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva. Mesmo sendo poderosa, não há como ela acabar com uma equipe de Beyonders sozinha. Com esse pensamento, Klein sacudiu o pulso e jogou a carta de tarô na direção da janela. Uoshi, Uoshi, Uoshi. Ele jogou 5 cartas uma atrás da outra, 3 selando a janela, e as outras 2 em direção à porta. Craque! Tum! Tum! Em meio ao som do estiçalhar de vidro, 2 cartas entraram pela porta entreaberta do quarto, uma após a outra. Como esperado, Klein ouviu o som delas se esquivando. Mais uma vez ele jogou as cartas, fazendo uso de sua intuição de palhaço para identificar onde deveria mirar.
As cartas voaram rapidamente pelo ar antes de perfurar a parede robusta. No entanto, uma figura foi rapidamente delineada no ar, e não era outra senão Madame Charon, de cabelos castanhos, usando uma camisola translúcida. No momento em que Madame Charon foi exposta, seus olhos perderam o foco, como se estivesse adormecendo em pé. Capitão, Klein examinou em volta, mas não teve pressa de jogar suas cartas. Isso porque ele sabia que Madame Charon sairia rapidamente do sonho. Ele deveria causar um dano fatal nesses 2 ou 3 segundos, ou o oponente escaparia. Era fácil escapar de um pesadelo quando havia uma grande distância entre eles. Dobrando os joelhos, Klein rolou para a frente na diagonal. Ele se inclinou e estendeu a mão direita, agarrando a borda do espelho médium espiritual que estava virado para cima. Ele então balançou o pulso antes que seu reflexo pudesse aparecer no espelho, e jogou o artefato selado 30271 em direção a Madame Charon, com o lado do espelho voltado para ela. O corpo da Madame Charon tremeu. A cor de seus olhos castanhos foi rapidamente restaurada, e eles mais uma vez encontraram seu foco. E ao acordar, uma camada cristalina de gelo resistente surgiu na superfície de seu corpo. No entanto, ela não viu a carta, nem a bala antidemônio se aproximando dela. Tudo o que viu foi um espelho, e que o espelho refletia sua beleza inocente, mas atraente. Aquele rosto bonito no espelho de repente se contorceu. Rugas, cortes sangrentos e manchas podres apareceram em seu rosto. Não! Madame Charon soltou um grito agudo, como se tivesse acabado de testemunhar alguém que amava morrer. Sua pele rapidamente assumiu uma cor verde e um pus amarelo escorreu pelo canto de seus olhos. Depois de um momento de sofrimento, uma chama negra silenciosa ardeu de dentro para fora de Madame Charon, como se ela estivesse tentando se livrar de algo. As chamas negras então se condensaram em uma geada espessa, como se estivessem criando um caixão para um descanso eterno. Os fios invisíveis finalmente assumiram uma cor visível ao olho humano, envolvendo a geada, formando um casulo gigantesco. Tum, tum, tum. O artefato selado 30271 caiu no chão e rolou, antes de parar ao lado do casulo gigante de Madame Charon. Naquele momento, Dan quebrou a moldura da janela e entrou no quarto com uma cambalhota. Ele viu Kenley, que havia parado de respirar, e imediatamente ficou desanimado. Foi nesse momento que o casulo se abriu. O caixão de gelo desmoronou aos poucos, enquanto chamas negras se transformavam em pontos de luz, dissipando-se nos arredores. A pele de Madame Charon recuperou sua cor normal. Os olhos dela mostravam fadiga, mas ela parecia normal. Seus olhos refletiam Klein, que ainda estava esparramado no chão. Ela também viu Dan Smith, o dedo pressionado na glabela com os olhos fechados. Uma ondulação sem forma se espalhou de Dan, e as pálpebras de Madame Charon se fecharam incontrolavelmente. Sob o casaco de Dan, havia objetos contorcidos e semelhantes a serpentes. Klein sabia que o capitão não poderia conter Madame Charon por muito tempo, exatamente como quando estavam lutando contra o monstro Bieber. Klein rolou para frente novamente, e pegou seu revólver, o qual havia descartado antes. Ele pegou 3 balas antidemônio com a mão esquerda e com familiaridade, as colocou nas câmaras. Pá! Klein fechou o cilindro e se levantou, mirando em Madame Charon com as 2 mãos na arma, apontando para o centro de sua testa. Bang! Ele controlou seu corpo com as habilidades de palhaço e apertou o gatilho. A bala antidemônio de prata perfurou o ar, acertando com precisão o alvo fixo. Uma ferida sangrenta apareceu entre os olhos de Madame Charon, mas a bala pareceu atravessar várias camadas de obstrução, fazendo com que perdesse a maior parte de seu poder,
tornando-se incapaz de perfurar o crânio do alvo. Klein disparou mais 2 tiros sem hesitar quando viu Madame Charon de repente abrir os olhos. Bang! Bang! Uma chuva de sangue espirrou entre pontos brancos. A beleza deslumbrante que era Madame Charon se tornou um cadáver mutilado que incitaria pesadelos em qualquer um. Há muito ela havia ficado sem substitutos para usar. Ufa! Klein abaixou os braços e ofegou pesadamente. Madame Charon, com apenas a metade da cabeça ainda intacta, caiu no chão. Ela ainda tinha uma figura excepcional, sua pele ainda branca e macia. Dan se endireitou e abriu os olhos. Ele também baixou a mão da glabela, seu rosto um pouco pálido. Ele não havia se machucado, mas parecia ter perdido bastante sangue. Se não fosse pelo fato de que ela queria matar algumas pessoas antes de tentar fugir, não fosse o artefato selado 30271 refletindo ela por acaso, nós provavelmente só teríamos conseguido feri-la. Dan caminhou lentamente para o lado de Klein, sua voz anormalmente baixa. Se não fosse por quão único eu sou, teria morrido junto com Kenley nos primeiros 10 segundos da batalha. Klein se virou para Kenley, que estava deitado silenciosamente nas cinzas negras e exalou. Capitão, Kenley. Eu sei, Dan respondeu com uma voz rouca, eu cometi um erro. Fui enganado por Madame Charon. Não esperava que ela escapasse secretamente do sonho. Ele fez uma pausa antes de continuar em um tom sério. Mas você precisa se acostumar com isso. É normal falcões noturnos morrerem durante missões. Talvez o próximo a morrer seja eu. Klein ficou em silêncio, sem saber como responder. Kenley ainda estava de olhos abertos, olhando fixamente para o teto. Que a deusa te abençoe. Que você encontre a verdadeira paz. Dan foi até o lado de Kenley e desenhou uma lua carmesim em seu peito. Ele então se agachou e fechou os olhos de seu parceiro. Que a deusa te abençoe. Que a noite serena não abrigue mais nenhum perigo ou loucura. Klein também desenhou a lua carmesim enquanto orava silenciosamente em seu coração. Alguns segundos depois, ele retraiu o olhar e perguntou com uma voz pesada. Capitão, devo canalizar o espírito dela agora? Dan assentiu indiscernivelmente. Não tente perguntar sobre a demônia primordial, é muito perigoso. Vou protegê-lo e evitar que acidentes o perturbem. Klein não se demorou. Ele pegou os vários ingredientes e rapidamente montou um altar, iniciando o ritual de mediunidade. Depois de recitar os encantamentos, ele deu um passo atrás e usou uma divinação de sonhos. Parceiros da Madame Charon. Parceiros da Madame Charon. Reticências. Depois de recitar a declaração 7 vezes, Klein entrou em um sonho, e viu a alma de Madame Charon dentro do mundo nebuloso. Ele alcançou a alma transparente e etérea, e a cena diante de seus olhos mudou. Era uma cena noturna. Madame Charon, que usava uma túnica preta comprida, entregou um livro antigo de bronze ao instigador Tris. Ela riu um pouco loucamente depois de ouvir a dúvida de Tris sobre o termo bruxa. Você não estava curioso? Curioso porque nossos escalões superiores são todos do sexo feminino. Então realmente era a seita demoníaca. O palpite de Leonard corresponde exatamente à verdade, ele realmente tem um grande segredo. A sequência 7 correspondente para assassino e instigador é bruxa? Que armadilha, pensou Klein consigo mesmo. A cena mudou imediatamente. Klein viu um vasto salão com janelas estreitas por todo o lado, e uma senhora vestida com um manto branco puro. Ela estava de costas para Madame Charon, enquanto dizia com um sorriso. Podemos alcançar a santidade desde que avancemos em direção à primordial. Podemos alcançar poder, alcançar a salvação e evitar o fim dos dias.
Madame Charon abaixou a cabeça e perguntou com curiosidade: por que devemos nos tornar mulheres? É porque a primordial é mulher. As mulheres simbolizam destruição e calamidade? A senhora de costas para Madame Charon respondeu calmamente: não, homens são o mesmo, sinônimo de guerra. São dois caminhos semelhantes. Ponto.